fala do Alexandre Marques, nosso assessor parlamentar, certo? Boa tarde a todos e todas. É um prazer. Eu peço desculpa aqui pelo imprevisto meu que eu tive aqui. Eu não estou nem em Brasília, nem em São Paulo, estou em Adamantina, no interior de São Paulo, e essas questões de internet nos dá problema. Mas agora estou aí e vamos para o que interessa, né? Eu fui convidado, e agradeço o convite do Sintrajusc, no seu 10º congresso, para falar sobre alguns temas, e em especial sobre a PEC 32, né? O projeto de lei que trata dos 18% para os servidores do Judiciário. E, por fim, a questão do INSS, que é o veto do presidente da República ao nível superior para os técnicos, que adentra a essa conversa anterior, que eu estava aqui ouvindo os últimos minutos, né, da conversa sobre o INSS, né, divirjo em algumas coisas já tem 5 divirjo em alguns temas ali propostos, né, mas vamos lá para o que nos interessa. Passada a eleição, agora, último primeiro turno, não vou lembrar a data agora, nós já tivemos um aceno do deputado Lira de trazer à tona novamente a reforma administrativa, né? Nós tivemos um Congresso eleito recentemente, eleito agora, nessa última eleição, nesse último primeiro turno, muito mais conservador do que eles que já estavam, né? O Centrão, né, ganha um espectro maior, né? Claro que também cresceu também as bancadas progressistas, um pouquinho, mais 18% de mulheres a mais eleitas no Congresso Nacional, mas tem que ver desses 18% quantos são da ala progressista, da ala que defende um serviço público de qualidade, um serviço público e defende um serviço público, né? A reforma administrativa, como todo mundo sabe, tem todos aqueles problemas de fim da estabilidade, aqueles problemas de fim da estabilidade, fim do regime próprio, fim do regime próprio, que já está sendo discutido no PLP 189 de 2022 e apresentado por esse governo, que é tirar todo mundo do regime geral, do regime próprio, e colocar para o regime geral. Então, nós já temos umas armadilhas no Congresso Nacional tramitando que vêm prejudicar a carreira dos servidores públicos. Então, a PEC 32, ela vai ser pautada agora? Não. O Lira deu um sinal ao mercado. Olha, estou pronto a fazer. E, para fazer, o que o Lira faz? Ele traz lá da pandemia aquele procedimento de votação pelo Infoleg, votação remota. Então, o parlamentar pode estar onde ele quiser, que ele vai poder votar qualquer coisa e vai contar para colo de qualquer forma. Então, uma reforma administrativa, uma PEC que tem um colo qualificado, facilita, porque eu vou estar lá no Rincões, e assim, ele não fez isso no período do segundo turno, ele faz isso no período de agora, de segunda-feira passada, até janeiro. Então, todo mês de dezembro, a Câmara pode, se assim quiser, votar tudo remotamente, sem a presença de parlamentares em Brasília, o que dificulta a nossa articulação para a derrubada dessa PEC 32, que já conseguimos no primeiro momento. Só que agora nós estamos num limbo de quem saiu, saiu, e quem vai entrar, vai entrar. Nós estamos num limbo dos que perderam, estão lambendo as feridas ainda de perder o mandato,
e aqueles que vão entrar, que já querem deixar uma pauta para um governo, eles acreditam que seja o governo Bolsonaro, deixar uma pauta, mas já uma reforma administrativa não seja aprovada no mandato que vai se iniciar, mas se aprova agora já e o Congresso Nacional faça a sua sanção, a sua promulgação da 32. Há uma dificuldade para o Congresso, porque precisa de 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. E nós já estamos em outubro, né? E nós já estamos em outubro, no meio de outubro. Hoje já é dia 8 de outubro. Então, nós temos uma dificuldade do governo aí de, até dia 19 de dezembro, de aprovar a PEC, aprovar o orçamento. Tem todo um rito no Congresso Nacional para aprovação disso. Então, o governo tem essa dificuldade de aprovar. E tem a resistência dos servidores, das sindicais, contra essa reforma da Previdência, que a sua malvadeza, a sua maldade, já foi discutida e expostas por várias entidades, inclusive do Intrajusc, num debate que eu participei logo no início, ainda na pandemia, quando foi apresentada essa proposição. Então, a PEC 32 ela tem esse viés. Nós temos esse caminho de resistência para manter, pelo menos, os serviços públicos de qualidade. Manter estabilidade, manter o regime próprio e manter outras coisas, manter os cargos de comissões ainda uma porcentagem para servidores públicos, não ser só pessoas de fora. Então, nós temos que defender os serviços públicos de qualidade, o serviço público como ele é proposto, né? E aí, então, a PEC 32 tem que aguardar agora as eleições. Acredito eu que o Lira não coloca entre o primeiro e o segundo turno, entre o segundo turno agora, até porque vai dar desgaste para quem defendê-la, né? Se o Bolsonaro defender, tem desgaste. Se o Lula defender, tem desgaste. Se um defender e o outro bater, tem desgaste para o outro que defender. Então, eu acho que ele não coloca essa polêmica agora. Mas nós temos que estar atentos a partir de 4 de novembro, onde já acabou o primeiro turno, já temos o presidente eleito, e aí nós temos o presidente eleito com um Congresso eleito, que já está eleito. Então, nós temos que ter atenção nisso e mobilizar. Mobilizar para derrotar essa PEC, que é a PEC que acaba com o serviço público no Brasil. Outro tema trazido para me falar aqui é os projetos de lei de reajuste. O projeto de reajuste dos servidores de 18%, 18% parcelado em 4 parcelas até 2024, 2 ano que vem e 2 em 2024, tanto para servidores quanto para juízes, essa parcela. Nós estamos trabalhando, aguardando também essa movimentação. Ele foi apresentado à Câmara, dentro do limite constitucional que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo diz, na justificativa, que não precisa de dinheiro do Executivo, que o próprio orçamento do Judiciário encampa esse reajuste. Então, para nós, isso é uma grande justificativa do Supremo Tribunal Federal. Então, ele não precisa aporte do Executivo, mas sim ele está trabalhando dentro do seu próprio orçamento, tanto o reajuste dos juízes quanto dos servidores, nessa proporção de 18% e parcelado. Mas nós temos um problema ali não um problema, na verdade, é quando isso vai ser aprovado. Nós estamos, eu falei lá na PEC 32, na mudança de um governo. Nós estamos saindo de um governo e quem se eleger pode acatar ou não esse reajuste. Um presidente pode acatar ou não a decisão
e a autonomia do Poder Judiciário de dar reajuste aos servidores e acatar isso, e o outro pode falar assim, não existe autonomia, não vou conceder e vou vetar esse projeto. Então, nós estamos, como ele só começa a vigorar, e aí foi inteligente quem fez esse parcelamento, a partir de abril de 2023, nós temos um período para aprovar. Então, não precisa ser aprovado agora, em 2024, em 2022. Podemos aprovar a partir de fevereiro de 2023, com governo novo, com Congresso novo, e respeitando a autonomia do Poder Judiciário de conceder reajuste a seus servidores. Porque ele não usa, está lá na justificativa do órgão, que ele não usa nenhum dinheiro vindo da União para compor o reajuste dos servidores, nem dos magistrados. Então, nós temos um caminho a traçar, né? Nós sabemos que quando o Congresso quer, quando o Executivo quer, aprova um dia no Senado e outro dia... Não, um dia na Câmara, outro dia no Senado, sem muita discussão, com urgência. Nós vamos agora aguardar, em novembro, a tramitação, a distribuição. Esse projeto deve passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deve passar pela Comissão de Finanças e Tributação, CCJ. Ele é terminativo. Não havendo recurso, ele iria direto ao Senado. Mas nós queremos antecipar isso. Nós queremos passar ele primeiro, assim, a gente estuda, né? A gente discute com outras entidades, com a própria federação, de passar ele na comissão de trabalho, que é a comissão de mérito, se necessário for apresentar emendas. Uma dessas emendas seria a emenda, se não for derrubado o veto, do INSS. E, em seguida, já ir direto ao plenário. Não passa nem para a FT, nem para a CCJ, passa ao Senado, plenário direto ao Senado Federal. No Senado Federal, a gente consegue ver no Senado, CCJ e plenário. Então, nós estamos trabalhando um projeto, e a gente não vai mexer no mérito do 18%, mas tem coisas, né, para a gente resolver junto ao Supremo Tribunal Federal ainda, tentando negociar com o Supremo Tribunal Federal, né, ele emendar, não a gente emendar, ele mandar um substitutivo, que é a questão do próprio INSS, se não derrubar o veto, a questão de alguns auxiliares que não foram reenquadrados lá no passado, que ainda falta, nós precisamos, é a questão de resolver um problema trazido pelo TCU, que é a VPNI Gás, que é um problema do TCU que a gente tem que resolver nesse projeto de lei, tentar resolver, pelo menos, e resolver, acho que tem que resolver, não só tentar resolver. Temos a questão dos agentes de polícia, que tem um projeto à parte, que, ao meu ver, regimentalmente, será pensado ao principal, que é o que mexe com a carreira e o reajuste, mas temos que trazer ali não só aquela acumulação de CJ com H, CJ ou UFC com H de segurança, mas trazer também ali a questão dos agentes de polícia, levar gás para a aposentadoria, tirar aquela questão do TAF como regulamento, mas isso não impedirá de ter o reajuste de 18%. Isso é uma negociação hoje direto no Supremo, para o próprio Supremo encaminhar essas emendas, para não vir amanhã ou depois uma parte do governo, né, dizer que há vício de iniciativa de uma emenda de um parlamentar. Por mais que eu ache que algumas emendas que não tenham custo para o Executivo ou para a União
não precisa ser necessariamente do órgão, o que o regimento e que a legislação diz é que, quando eu crio despesa, eu tenho que apresentar a fonte, e por isso, se a fonte é o Supremo Tribunal Federal ou outro órgão judiciário, ele tem que apresentar. Então, quando eu ponho uma emenda de INS sem custo nenhum, é só o ingresso de custos futuros, não, ao meu ver, e o Supremo também Federal já disse isso, numa ADI não existe vício iniciativo. Então, não existe vício iniciativo. Então, nós queremos trabalhar esse projeto de reajuste para trazer também todas as seguranças das carreiras do judiciário, de oficial de justiça, agente de polícia, e os artífices e os auxiliares que não foram enquadrados no passado, hoje são em torno de 120, 130 servidores que não foram enquadrados lá em 2006, que estão ainda recebendo como auxiliar, mas deveriam estar recebendo como um técnico. Então, essa emenda há um custo, então por isso precisa ser do Supremo. A emenda da aposentadoria há um custo, precisa ser do Supremo, mas a emenda dos técnicos, não precisa ser, porque não há custo nenhum, e dos oficiais também não existe custo nenhum, porque os oficiais hoje acumulam FC com VPNI, então essas emendas é só para regulamentar, para desfazer uma decisão do Tribunal de Contas da União. E, por fim, e assim já indo encaminhando e ficando à disposição aí para o debate, é a questão do veto. O veto do presidente da República ao INS, ao Instituto Superior para Técnicos, que não se enquadra para os novos, não tem custo nenhum, ele vetou. Eu, estudando alguns temas, me deparei na gestão do Michel Temer, um projeto de lei do senador Romário, que tinha que fazer alteração ao artigo 112 para fazer horário especial para os pais ou cuidadores de pessoas com deficiência. Romário, todo mundo sabe, tem uma filha com Down, síndrome de Down, e ele tem essa luta com a pessoa com deficiência muitas vezes. Ele conseguiu mudar a CLT, que qualquer parlamentar pode apresentar, mas apresentou uma também onde o rito é um rito que é exclusivo do presidente da República de alterar a 812. Mas ele apresentou. Passou pela CCJ da Câmara, passou pela CCJ do Senado, passou pelo plenário da Câmara, passou pelo plenário do Senado, e o Michel Temer, quando presidente da República, sancionou um projeto que, de fato, teria vício de iniciativa. Até hoje, ninguém questionou isso no Supremo Tribunal Federal, então a lei está valendo e foi alterada a 812, mesmo sendo com vício iniciativa. Poderia Bolsonaro sancionar o PL 3662 na sua íntegra, inclusive com o INS, não somente a parte do TJ? Poderia. Que acabaria, se houvesse vício, que eu acredito que não tenha, que não tenha um vício, se ele tivesse sancionado, hoje ninguém ia questionar no Supremo Tribunal Federal a legalidade desse INS para o judiciário, que está na lei, que estava no projeto, que estava na emenda, que é o INS para os futuros ingressantes no Poder Judiciário. Não se fala nada de o que o antigo, hoje INS, hoje técnico, teria de ganho, que seria uma busca, um trabalho depois, lá no Congresso Nacional, ou até mesmo, lá no CNJ, no Comitê de Carreira, discutido uma valorização desses técnicos que já tinham nível superior. Então, o veto
nós temos um caminho para derrubá-lo. Ele tranca a pauta a partir de 23 de novembro. Não, 23 de outubro. Tem vários projetos que estão trancando a pauta hoje, vários vetos que já estão trancando a pauta hoje. Não é só esse. Esse vai começar a trancar a pauta no dia 23. E hoje o Congresso, em tese, vai se reunir somente lá no final ali no meados de novembro, no meados de dezembro, no final de dezembro, até dia 20, para votar o orçamento. Então, não existe assim uma grande mobilização agora que possa fazer e vai derrubar o veto, que vai ter uma sessão que vai derrubar esse veto agora. Enquanto ele não estiver entregando a pauta, ele não é perspectiva para o Congresso colocar em pauta. Se amanhã precisar ter uma sessão do Congresso, primeiro o Congresso vai votar todos aqueles que estão entregando a pauta e votar o processo de interesse deles. O nosso, que o do INS, pode ser interesse quando for votado o orçamento, que é lá entre 15 e 19 de dezembro. Então, para eles votar o orçamento até 19 de dezembro, eles têm que limpar a pauta que está trancando a pauta. E aí estará trancando a pauta do Congresso Nacional o veto 51. Aí sim eles serão obrigados a apreciar esse veto. E aí nós temos que procurar as assessorias, aqueles deputados, aqueles assessores que fazem o voto. E qual assessoria? É assessoria do parlamentar individual? Não. É assessoria dos líderes de bancada, que é esses que dão pareceres sobre os vetos. E a bancada, na sua grande maioria, segue o que diz o líder, o que diz a assessoria do líder. Então, o nosso trabalho agora ele é focado nas lideranças, tanto da Câmara quanto do Senado e do Congresso Nacional, para que esses líderes partidários dos maiores partidos se convençam que o INS é um avanço para o judiciário, é uma reparação contra uma extinção do cargo de técnicos e tudo que vai ser discutido depois. Não vamos falar nisso no Supremo, nós queremos no Senado. Nós só queremos no Senado a questão de derrubar o veto, que a partir do próximo concurso abra concurso de nível superior para os técnicos. E aí a nossa estratégia de como fazer essa valorização dos técnicos fica para depois da derrubada do veto. Valorização necessária e urgente. Nós temos muitos projetos aí para apresentar para essa valorização. Mas agora, infelizmente, não é o momento. O momento agora é ganhar, derrubar o veto. Não derrubando o veto, nós temos alguns projetos tramitando lá que a gente pode emendar. Temos que convencer o Supremo de mandar o substitutivo ou a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, de mandar um substitutivo apresentando o INS, que para nós seria uma grande vitória. Então, desses 3 projetos que eu trago, nós temos um caminho árduo em vários. Uma é derrotar a PEC 32. A outra é garantir os 8% aprovado antes de abril de 2023. E outro é derrubar esse veto. E fico aí, Koinski e demais dirigentes da Justiça Justa à disposição para o debate agora sobre esses temas. Obrigado.